Estamos de volta com nossa entrevista com a professora Ana Luísa Bezerra da Costa Saraiva sobre clima e sociedade. Nesse terceiro bloco, nós iremos conversar um pouco sobre a relação do Brasil e como o nosso país tem agido, tem desenvolvido políticas públicas, se é que tem desenvolvido, para enfrentar toda essa crise. Professora, o que representa o Acordo sobre Florestas para o Brasil? Olha, pensar em ações concretas para reduzir, né, e chegar a zero desmatamento até 2030 vai exigir do Brasil um trabalho árduo. Como eu tenho esperança, como eu acredito que aqui, nesse país, nós temos muitas pessoas trabalhando e se dedicando a pensar estratégias de recuperação de áreas degradadas, pessoas voltadas à recuperação de áreas, diversos cientistas, diversos centros de pesquisa, pós-graduação, onde eu acredito naquele produtor e produtora rural que nasceu e se criou ali naquele território, que gosta, que ama aquele território, que quer cuidar daquele território. Eu acredito que é possível pensar num outro cenário para a gente chegar em 2030, dizer, olha, nós tentamos aí e conseguimos avançar. Agora, isso não vai ser fácil e isso não vai se concretizar só com um papel assinado. Não dá. É investimento em ciência, é investimento nos órgãos destinados a fazer trabalhos dessa natureza, é investimento em universidade, escolas técnicas, é desenvolvimento de projeto de base comunitária para integrar aquelas pessoas que moram próximo à nascente, próximo a leitos de rio, a áreas que foram devastadas. Aí o convite do Gilberto Gil é hora de ser refloresta. O Gil já fez esse convite em fevereiro, né? E agora nós assinamos esse acordo que visa até 2030 reduzir o desmatamento, né? Mas pensar na redução do desmatamento é também pensar numa ampliação de rede de financiamento de trabalho para a agricultura familiar, naquele médio empresário, né, que tem uma área destinada para plantar certos produtos, ou que tem uma criação de gado, mas que está disposto a manter a sua área preservada ou ampliar a sua área preservada, a intercalar culturas, enfim, pensar nisso tudo associado à redução do veneno lançado pelo agronegócio no Brasil, que é muito sério, né? Pensar em tecnologia apropriada que nos possibilitem fazer tipos de ações como essa, prevenção e combate a incêndios florestais. Então, o pacto pelas florestas é, além de manter o que nós já temos de pé, é recuperar aquilo que nós perdemos e cuidar para não perder. E isso, com o cenário que nós temos hoje, é difícil pensar. Quando você tem uma ampliação aí da área da monocultura da soja, por exemplo, na Amazônia. É muito complicado. A ampliação da área de gado na Amazônia. E muitas vezes não é para abastecer o mercado interno. Muitas vezes é para abastecer o mercado externo, onde poucos vão lucrar com isso. Então, vai dar para fazer isso associando essas atividades? Eu acho que não. Eu acho que não. Né? Mas aí é mexer no calcanhar difícil, porque o agronegócio no Brasil é muito forte e permeia diversas esferas, né? Esfera política, esfera local, esfera econômica, né? Mas outras opções são possíveis, né? O fortalecimento
como eu disse anteriormente, de programas de recuperação de áreas degradadas, de projetos voltados para isso, né? Quem sabe sonhando aí também com uma outra perspectiva do agronegócio brasileiro, como eu sou esperançosa, quem sabe um dia, né? Mas é um pacto que precisa ser levado a sério, não só na Amazônia, mas na Amazônia também, mas nos outros domínios morfoclimáticos do Brasil, né? Nas outras áreas de floresta do Brasil. E aí é um desafio. Se eu não posso ter grandes áreas, mas eu tenho pequenas manchas, é começar a criar essa cultura nas zonas urbanas, pequenos parques na zona urbana, né, onde é possível, usar canteiros, né, usar interior de prédios públicos, de áreas públicas, né, como postos de saúde, escolas. Claro que sim, pensar nas florestas em grandes áreas, né? Mas tentar levar esse verde, tentar levar a nossa biodiversidade para diversas áreas, né? Esse é um desafio, porque requer, sim, proteção das florestas que já existem, recuperação de áreas degradadas, mas também uma articulação aí com a arborização urbana, arborização nos ambientes residenciais, né? E o que torna a nossa vida mais confortável, mais bonita. Já existem diversos trabalhos que associam a presença de árvores, de jardins, a conforto, a redução do estresse, a qualidade de vida, né? Então, pensar, professor, nas estratégias para implementar essa proposta e chegar em 2030 num cenário melhor para o Brasil. É necessário e urgente. Professora, o chefe da delegação do Brasil na COP26 afirmou que o grande desafio na conferência era mostrar o Brasil real. Que Brasil real é esse que ele falou? Eu não sei se a ideia de Brasil real que ele tem é a ideia de Brasil real que eu tenho, né? Que Brasil é esse, né? Que país é esse? A gente já se pergunta há um tempo. E pensar nesse Brasil é pensar num Brasil desigual, é pensar num Brasil diverso, é pensar num Brasil bonito, é pensar num Brasil cheio de contradições, de pobreza, de miséria, mas também onde parte da população vive um luxo que poucos conseguem imaginar. Então, o Brasil real que eu vejo é essa Berlinda aí, né? Que caminha entre privilégios e a falta de direitos. É esse país que permite que, em plena pandemia, as pessoas não tenham condições de ficar em casa, não é? Grande parte da população não conseguiu dar conta de pagar as suas despesas básicas. Então, esse é o Brasil real. Mas esse Brasil real também possui grande parte da sua população que quer ter acesso ao que é de direito, que está disposta a trabalhar pela construção desse país, por um país melhor, por um Brasil mais justo. Então, esse Brasil real, ele tem hoje um potencial muito grande, muito grande. Eu fui professora da escola pública, hoje eu ainda tenho projetos ligados às escolas públicas, já sou professora, estou aí na frente do PIBID, né, da formação de professores e professoras, e eu acredito nessa juventude que quer aprender, mas que precisa ter oportunidade, que precisa ter educação, que precisa ter um prato cheio de comida, que precisa ter direitos a lazer, à cultura, né? Então, eu acredito que nós podemos virar esse jogo nesse país. Nós já experimentamos, num dado momento da história, vamos dizer assim, foi mais suave esses problemas, né? Eles não acabaram, mas, por exemplo, nós saímos do mapa da fome do mundo, olha só. E o que significa sair do mapa da fome do mundo? Significa muito. E é triste ver retornando hoje, né? Mas nós já experimentamos no momento da história do Brasil que um pouco foi oferecido a essa nação, né? E nós fizemos muito. Nós tivemos melhor aí nos índices sociais, nos índices econômicos. Então, eu acredito que nós podemos, sim, ter um outro país, né? E um país que vai ser chave
para pensar soluções e ações diante das mudanças climáticas. Agora, o direito básico das pessoas, eles precisam ser garantidos para que a gente consiga avançar nisso também. Tá certo, professor? Estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista com a professora Ana Luísa. E eu gostaria de saber, por último, como você analisa a postura do governo brasileiro em relação às questões ambientais e climáticas. Catastrófica. E não é só na questão ambiental, né? É um reflexo desse governo como um todo. Professor, na época, em 2016, né? Nós vivenciamos o golpe, já foi um impacto muito grande, mas 2018, especificamente, naquele ano, foi um ano muito difícil para muita gente, né? Foi um ano muito difícil para mim. E eu estava grávida à época, e ter acesso ao programa de governo para a área ambiental foi um dos motivos que mais tirou o meu sossego, a minha paz naquele ano. Porque até então aquele candidato que ganhou, né, presidente do Brasil hoje, ele já deixava muito evidente qual seria a postura caso ganhasse para a área ambiental. Então, quando a gente se depara com uma reunião ministerial em que usa-se o termo deixa a boiada passar, claro que me chocou, claro que me deixou muito triste, mas não me surpreendeu, porque a proposta já era essa. Não há um compromisso real e concreto com a questão ambiental. Como eu mencionei anteriormente, para nós a percepção ambiental vai além só daquela folha, daquela pedra, daquela água. Ela envolve também a dimensão social. Então, é uma catástrofe, quando eu digo, porque você vê, por exemplo, a redução do investimento na ciência e na pós-graduação é um reflexo desse governo, de como esse governo vê a ciência, vê a tecnologia, e a ciência e a tecnologia estão diretamente atrelados ao encontro de soluções para problemas, né? Ou de pensar ou problematizar essas questões. Então, aí é um outro exemplo, né? É o sucateamento de setores específicos, é o ataque e a perseguição a servidores públicos que desenvolvem seu trabalho na área ambiental, né? A crítica acerrada e a perseguição a professores e professoras, muitos desses que fazem pesquisa, que vão a campo, que batalham, que estão aí na pesquisa, e o desmonte mesmo, né? Seja por exemplo, eu nunca tinha visto, a gente via disputa, claro, né? Ali entre o território, entre os ministérios, né? Tem aí casos clássicos, né, onde ministras aí, né, ministros disputavam narrativas e projetos e conflitos por território, pode fazer isso aqui, não pode fazer isso aqui, mas dentro do próprio Ministério do Meio Ambiente eu nunca tinha visto desse grau, como a gente vem enxergando. Então isso diz o tom, isso diz que real preocupação o governo atual tem com a questão ambiental. Então, por isso que eu deixei aquele alerta lá atrás. Olha, não adianta você usar um copo, né, reutilizável para não usar um descartável, quando chega a eleição no seu município, no seu estado, no seu país, você não se preocupa com a agenda ambiental de quem você está votando. Então, são diversas escalas. É a minha ação em reduzir o descartável, mas também a minha preocupação com as políticas públicas, porque sem elas vai ser muito difícil. Ou com o desmonte da legislação ambiental, ou com o desmonte dos órgãos que fiscalizam. É preciso pensar e agir em diferentes escalas. E a questão política é chave. Ah, mas eu não gosto de política. Vai ficar muito difícil resolver os problemas. Nós somos seres políticos, né? E pensar nas soluções para a questão ambiental também perpassa pela política, né? Por isso que a gente acredita que não só pesquisar, dar aulas, não só isso não dá mais conta. É necessário ir para o debate, é necessário levar essa pauta para as comunidades, é sair dos muros da universidade, é articular isso com a juventude, e é o que a gente vem tentando fazer aí um tempo para tratar sobre esses temas, professor.
Muito bom, estamos caminhando para o final da nossa entrevista e eu quero abrir o espaço agora para a professora fazer as suas considerações finais. Primeiro, agradecer a oportunidade e o convite, professor, de estar aqui apresentando essas reflexões, né, discutindo, conversando aqui sobre esse tema. Segundo, convidar mesmo você que está nos ouvindo a pesquisar sobre o tema, a ler sobre isso, a discutir com seus colegas, com os seus vizinhos, com as pessoas da sua casa sobre as questões climáticas, ficar mais atento, né, sobre como isso pode impactar a sua vida, de como isso pode impactar a vida de outras pessoas, a biodiversidade, não é? E chamar você para a luta, chamar você mesmo a somar junto conosco, com as pessoas que estão preocupadas e que estão buscando estratégias para a construção de um outro mundo que é possível. E esse outro mundo que é possível, nós precisamos cuidar sim da natureza, reduzir sim os gases de efeito estufa, sim ampliar essas medidas mitigadoras e adaptativas, mas também resolver problemas estruturais da nossa sociedade. Fome, miséria, déficit habitacional, falta de saneamento básico e água, tudo isso está aí no rol da temática ambiental e tudo isso deve ser bandeira de luta, assim como defender a democracia e assim como acreditar e lutar por um outro mundo que é possível. Agradeço, peço desculpas se me alonguei, professor, e é isso, estou aqui aberta a conversar outras vezes. Nós temos, deixar aqui também, nós temos uma página no Instagram, que é Climagel, que é a linha de pesquisa do Grupo Ambiente e Sociedade, onde a gente posta materiais, posta nossas atividades, compartilha os nossos eventos, os nossos trabalhos, nossas pesquisas. É isso, professor. Muito obrigada. Desejo saúde a todos. Vacinem-se. Essa pandemia vai passar e nós temos muito trabalho para fazer. Ok. Eu agradeço mais uma vez a professora Ana Luísa pela sua contribuição. Um bate-papo muito bacana, informativo, crítico, analítico, e faço minhas palavras dela, né? Cada um pode contribuir à sua maneira, porém, acima da gente estão os políticos, governadores, prefeitos, presidente ou presidenta da República, as lideranças mundiais, que têm poderes de decidir sobre os destinos, não só dessa nação, mas desse planeta. E eu agradeço a você que está nos assistindo, um forte abraço e até o próximo programa.